Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula intitulada Vacina, onde nós desenvolvemos aqui pequenos estudos, sobre as fraudes do mercado financeiro, ou história das fraudes do mercado financeiro, ou atividades onde se incluem fraudes no mercado financeiro. Obviamente, em alguns momentos a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nessas águas para a filosofia, visto que isso não é apenas uma relação financeira, mas sempre existe um interesse humano entre duas ou mais pessoas, focado ali, em geral, no prejuízo de terceiros para o benefício dos primeiros e segundos. Essa é uma produção da Giovanella Huxley Capital Funds e da Allianz Sociedade Médica, onde temos um grupo intitulado Escola Financeira para Médicos. Me chamo Solomon von Heckelstein e hoje nós vamos desenvolver uma introdução ao fenômeno corrupção, propositadamente, porque estamos em fase eleitoral e acaba que esse tema surge cotidianamente e assistimos muitas vezes com as mãos atadas a esse tipo de atividade ilícita aí sim no mercado financeiro, mas no setor público. Mercado financeiro porque quando o cidadão, o vereador, ele vai instalar ali, por exemplo, um asfalto na sua rua, que essa não é a incumbência dele, não é a atribuição do cargo do vereador instalar asfalto na rua de ninguém. Mas acabou se aceitando isso e ele, para instalar aquele asfalto, ele, além do salário que ele já recebe para fazer o seu serviço como vereador, a qual foi escolhido pelo povo, ele ainda sugere ou às vezes cobra dos moradores daquela rua que vai se beneficiar uma taxa. Isso de fato é um rompimento do contrato social que ele mesmo assina ao ser vereador, onde ele não pode receber de maneira privada por nenhum serviço. Bem, essa é uma parte da teoria. Eu gostaria de compartilhar com você, antes de mais nada, o que significa a palavra corrupção. Ela corresponde à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas, está relacionado diretamente ao suborno. É o artigo 333 do Código Penal de 1940, ela está escrito: busca oferecer ou prometer vantagem indevida a qualquer pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Eu vou para o termo latino corruptione, que é a junção das palavras cor, de coração, e rupta, de quebra, rompimento. É você quebrar o coração. Corrupção é praticamente uma traição, né? O que quebra o coração mais do que uma traição? Porque a função da pessoa era uma e ele se corrompe e vai fazer uma outra função em buscando o benefício próprio. De fato, uma traição da ordem ao qual ele mesmo ele cede ao entrar no cargo, porque ele diz que seguirá aquela ordem, mas no meio do caminho ele mostra o seu real interesse, ou então aquela determinada posição ou sedução funciona com ele e ele corrompe-se, ele quebra o coração daqueles, não dele, vai quebrar o coração daqueles que acreditaram nele. Vamos lá. Você conhece alguém corrupto? A corrupção pode ser do síndico também. O síndico não tem que receber 10% de cada pintura no prédio, né? Já ouviu isso? E é aceito, né? Até a própria figura do adultério no Brasil já foi crime, hoje não é crime, né? Adultério. As fraudes no setor público podem ser facilmente equiparadas, conceitualmente, com as fraudes internas nas grandes empresas. Nós temos ali um capítulo sobre fraudes internas, dá uma olhadinha lá. Em ambas são fatores recorrentes, determinantes e fundamentais
a existência de oportunidades. A corrupção, ou seja, o conflito de interesses e a falta de controles eficientes se dão assim. Por essa razão, muitos dos métodos aplicados no combate às fraudes internas também servem, ou melhor, serviriam se fossem aplicados para o combate às fraudes do setor público. Existem, porém, algumas características peculiares do setor público e, sobretudo, existem algumas medidas de combate a fraudes e, consequentemente, a corrupção e conflitos de interesses que são especialmente aplicáveis ao setor público. Quais delas? Uma destas é a transparência na administração e a divulgação e acesso público às informações. Medidas que na indústria privada não são viáveis por problemas de concorrência, óbvio, ou segredos industriais ou ainda comerciais. No setor público não tem nada disso. Então são perfeitamente viáveis e até desejáveis, Não existe no setor público justificativa válida para não se ter transparência, para ocultar dados de públicas administrações e nem para impedir o acesso simplificado a esse tipo de informação por parte de representantes da sociedade. Por exemplo, os meios de imprensa. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, você tem jornais aí que receberam durante o governo de esquerda superior a 250 milhões, que são corrompidos. Existe o corruptor e o corrupto, Então, se o jornal ele aceita um dinheiro que vem de ordem pública, que é do imposto do cidadão de bem, ele participa, ele na verdade não é um corrupto, ele tem uma atitude direta e ativa no processo de corrupção, deve ser julgado de acordo com a lei. Mas nós não vemos jornalistas, nem jornais, nem meios de comunicação sendo julgados com o rigor da lei. Por que será? Dados que deveriam ser sistematicamente divulgados e cujo acesso deveriam ser simplesmente e irrestrito em todos os níveis. Então, municipal, estadual, federação, repartições, entidades, todos. Aí vem os dados que deveriam ser. Obviamente, a arrecadação, que é da onde viria o dinheiro, impostos, taxas, cobranças, direitos, empréstimos, lucros, todos. As despesas, salários, aluguéis, contas, serviços, obras, juros, pagamentos, todos eles. Resultados, então, serviços prestados, construir uma ponte, começo, meio e fim, paguei para todo mundo. Para quem pagou as obras, juros, tudo, a produtividade, índices comparáveis e comparativos de custo. Eu podia ter feito com tal cimento, fiz com esse cimento, poderia ter comprado em X loja, comprei nessa por ser mais barata e gerei lucro, gastei menos aqui com o dinheiro do Estado. Então seria arrecadação, despesas, resultados e produtividade. Outro ponto relevante são os sistemas de compra ou contratação de serviços e obras utilizados pelas repartições públicas. O sistema ideal é provavelmente por leilão ou licitação com menor preço, mas com sistemas de controle e divulgação dos dados e resultados e transparência superiores aos atuais, óbvio. O sistema de leilão eletrônico adotado por alguns estados podem ser um bom caminho a ser percorrido, obviamente com os devidos cuidados e controles. O que não se pode é acreditar que o eletrônico por si só, e sem maiores controles, por exemplo, sobre quem o administra. O robô, o computador faz, mas existe o desenhista, o designer, o programador do computador. Você tem que observar esse também, esse não pode ser corrupto. Então, você tem que controlar também o controlador daquilo. Então, você vai criar o quê? Uma corregedoria, vai criar uma auditoria constante para funcionar. Vale notar que todos os dados divulgados, para serem úteis, deveriam ser formatados de forma a serem legíveis. Atualmente, é possível ter acesso à maioria dos dados de gestão dos governos, mas formatado de uma forma tão técnica e obscura que somente especialistas têm condição de extrair deles informações úteis. No Brasil, ainda tem-se aquele verbete, aquela frase que o brasileiro gosta da corrupção. Na realidade, é uma questão de educação. Você pega, por exemplo, o japonês da década pré-guerra, que após guerra ficou
pouco mais fraco, né? Na pré-guerra existia o amor à família, ao nome da família. Então você de maneira nenhuma iria sujar o nome da família, como por exemplo sendo criminoso. E isso mantinha uma linha ética que, de fato, hoje, quando a gente pensa no japonês, a gente sabe que ele não rouba. Por exemplo, você vê um japonês, você sabe que ele não rouba. Você imagina, porque existe um arquétipo de honra, né? Símbolo do samurai, etc. Mas no Brasil ficou-se aquela situação de que é bonito roubar, é feio entregar o ladrão. Se você entrega o ladrão, você é um alcaguete. Isso tudo vem muito mais forte. Você tem a década de 30, né? Aquela figura ali do malandro, né? O malandro é o melhor, né? Depois você vai ter a década de 50, onde você não podia entregar o companheiro, aí mais ao comunismo. E hoje é a lei do mais esperto. A lei do Gerson, né? O jogador de futebol. É a lei do esperto. Se você não for esperto, você é tonto, né? Na palavra esperto é ser malandro, é ter lucro sobre o outro. Obviamente nenhuma dessas posições são boas nem para você, porque você sabe que é errado, né? Por mais que você faça, você sabe que é errado e deve se arrumar, e obviamente não é bom para a sociedade. Sendo ainda você um cidadão vinculado a cargo público, comete o crime de peculato. Mas aqui no Brasil, raros são presos, né? Bom, por hoje a nossa aula vai parar por aqui. Nós temos ainda mais 4 aulas sobre isso. A gente vai, assim, na realidade a intenção não é nem julgar, não é nem fazer nenhum exercício direto, mas mostrar, né, fazer uma explanação sobre o que é a corrupção para o estudo das fraudes no mercado financeiro. Óbvio que se for necessário, se vocês comentarem, nós podemos mergulhar nisso. Isso aqui cabe até uma aula, cabe até entre aspas, uma live, né? Para discutir sobre isso no Brasil. Podemos discutir sobre os Estados Unidos, podemos discutir sobre fraudes do mercado financeiro específico, mas aqui sobre corrupção, onde entra cargos públicos. Muito bem, agradeço sua paciência e nos veremos na próxima semana nesse mesmo capítulo sobre corrupção.